Começa agora, no portal Fala Cajazeiras, o primeiro quadro do programa Na Rua com Camila Silva. A reportagem de hoje trata-se de um abuso sexual feito pelo conhecido pastor da Fazenda Grande 1, em Boca da Mata. Mateus, de 10 anos, era criança que, segundo depoimentos de alguns, procurava viver sua fé em Deus. Assim, encontrou a igreja do pastor Cosme e, de acordo com a família, foi lá que ele sofreu uma execrável violência. Através do Disque Denúncia do portal Fala Cajazeiras, recebemos uma denúncia sobre o abuso sexual feito pelo pastor à criança Mateus, de 10 anos. Estamos aqui hoje com a mãe da vítima, Dona Priscila Bispo, que irá nos explicar um pouco sobre essa situação que ocorreu com seu filho. Dona Priscila, como a senhora descobriu sobre esse abuso sexual? É assim, ele, na quinta-feira passada, retrasada, ele foi no banheiro à noite, umas 9 e pouca da noite, e falou assim: mãe, corre aqui pra senhora ver. Quando eu cheguei no banheiro, ele me mostrou assim o papel higiênico. Estava assim todo melado de sangue. Eu falei assim: Mateus, o que foi isso? Ele começou a chorar. Aí ele disse assim: mãe, deve ser porque eu estava coçando. Eu digo: Mateus, fale a verdade, o que foi isso? Aí ele pegou, ele disse: termine aí e vem aqui no quarto pra gente conversar. Aí o primo dele estava aqui, eu pedi pra ele sair. Ele saiu e ficou só eu e o pai dele. Ele pegou, começou a dizer. Eu disse: Mateus, você foi abusado? Ele disse: sim, mãe. Por quem? Ele falou assim: por uma pessoa que a senhora ama muito. No momento eu pensei até que fosse o pai dele, mas depois ele falou assim: não, mãe, não foi meu pai não. Foi o pastor Cosme. E se eu falasse a senhora antes, a senhora iria me bater, você e meu pai. Ele começou a chorar e contou a maioria das coisas que ele fez, porque depois eu não quis ouvir mais, porque já estava me dando repugnância. A senhora em algum momento desconfiou sobre essa proximidade do pastor Cosme com seu filho? Não, nunca desconfiei, porque eu congreguei com ele há 5 anos atrás. Eu congreguei com ele uns 8 anos, mais ou menos, na igreja dele, onde ele tinha um ministério aqui em cima. E nunca desconfiei disso, porque além disso ele é meu padrinho de casamento. E jamais ia passar pela minha cabeça, em nenhum momento, que ele fizesse uma brutalidade dessa com o meu filho. Porque ele, para falar a verdade, ele viu o meu filho nascer. Meu filho desde pequenininho, na barriga ainda, ele acompanhou a gente, tudo, nos ajudou. Ele viu meu filho nascer, ele viu meu filho crescer dentro da igreja. Ele contou sobre o acontecimento, quando começou, se ocorreu outras vezes ou se foi a primeira vez? Ele disse que ano passado teve algumas vezes, porque ele estudava à tarde, né? E algumas vezes aconteceu, ocorreu isso algumas vezes. Ele não falou quantas vezes, que ele disse que não se lembra. Depois parou e esse ano começou de novo. Em algum momento ele se sentiu culpado por essa situação? Mateus ou... Mateus. Não, ele, por ser uma criança, no momento que ele me contou, ele até chorou, e muito, muito. Mas depois ele agiu com naturalidade, entendeu? Como se aquilo não fosse algo muito grave, porque eu não sei de fato a forma, o que ele usava para induzir ele, entendeu? Então, ele agiu natural. Quem perguntar a ele, ele vai contar naturalmente, como se fosse uma coisa normal, natural. E a psicóloga disse que isso é o natural, porque ele é uma criança, entendeu? E além da violência sexual, houve alguma agressão física? Não, ele não chegava machucado, ele não chegava com nenhum hematoma, com nada. Com nada, ele chegava normal em casa. A senhora procurou a polícia? Procurei, na sexta de manhã eu estive aqui na 13ª delegacia. E eles estavam em greve, mandou eu voltar para casa, não quiseram me ouvir direito. E aí no sábado eu voltei lá de novo na 13ª, conversei com o delegado e ele lá me encaminhou pro DERCA. Te encaminharam e depois deram que seguimento para a senhora? Qual o protocolo? Eu cheguei lá, prestei a queixa, tá aqui o papel da queixa na minha mão, no sábado mesmo. E depois eles marcaram para eu, o pai dele e ele, o Mateus, prestar depoimento. A senhora não teve medo ao registrar essa denúncia? Não, em nenhum momento eu tive medo. Aqui o papel da queixa, ó, é a única coisa que eu tenho. Em nenhum momento eu tive medo de prestar essa queixa. Eu não pensei 2 vezes em prestar essa queixa. Após essa denúncia, a senhora recebeu alguma ameaça que a fizesse desistir de denunciar o ato? Não, porque até quarta-feira ele não sabia que eu tinha prestado queixa. Porque assim,
Eu não quis fazer nenhum alarme, não quis que ele desconfiasse, porque depois disso tudo, eu fiquei sabendo que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, aconteceu um fato desse na igreja também, com o filho da irmã, e eles taparam o sol com a peneira, e ela não procura a polícia, não procura ninguém, e ele saiu daqui de Salvador. Não sei se foi decorrente a isso, porque ele disse que foi por causa de outra coisa, que ele tinha ido para Lagoinhas, tinha sumido. Então eu não sei se foi decorrente a isso. Eu só sei que ele sumiu e depois de 2 anos ele voltou de novo. Então, antes de acontecer com seu filho, foi a primeira vez, quando aconteceu com ele, foi a primeira vez que a senhora soube de histórias anteriores? Isso. E outros fatos estão aparecendo, porque a gente lançou assim nas redes sociais, foto, tudo, e tem aparecido mais fatos, mais casos sobre isso. Senhora Priscila, há um laudo policial que comprove sobre o abuso? Eu fiz no sábado mesmo, eles me encaminharam lá no DECA, depois que eu prestei a queixa. Eles me deram o papel para eu ir lá no IML, aqui o papel aqui, ó. Isso daqui foi que ele foi submetido a exame, aqui embaixo, ó. Foi submetido a exame lá no IML. Eu fiz a perícia e lá mesmo eles me encaminharam pro Projeto Viver que tem lá. Depois da perícia que ele fez, do exame que ele fez da perícia, o médico que fez o exame disse assim: mãe, ele vai ter que usar remédio. Porque assim, eles só dão remédio a partir de 72 horas após o contato, mas já tinha passado. Mas ele disse: mãe, ele vai usar remédio. E passou um exame de sangue de HIV para ele fazer, que ele fez na segunda-feira. Seu filho está passando por tratamento psicológico? Está sim, ele estava lá no Viver, no IML. Só que como ele está na casa de minha mãe, a distância fica muito. Então eles encaminharam ontem ele lá para a região, pro município de Simões Filho. E ele continua morando aqui com a senhora? Não, porque eu fiquei com medo de ele sofrer bullying, de sofrer alguma represária na rua. Eu sei que muitos gostavam dele aqui, como muitos falaram. Não, seu filho é muito querido, ninguém nunca pensou que isso ia acontecer com ele. Mas eu fiquei com medo de ele sofrer alguma represária, sofrer algum bullying na escola, de algum colega, porque como uma professora me disse da escola, a gente não pode controlar os atos das crianças. Então eu preferi, o pai dele, a família, deixar ele morando com a avó lá. E como a família, no caso, a senhora, a família em questão, está administrando essa situação em casa? Assim, a gente ficou muito revoltado, eu e o pai dele. Mas para não demonstrar esse tipo de revolta, entendeu? Indignação, porque eu fiquei muito indignada, porque era uma pessoa de confiança, entendeu? Que nunca passou pela minha cabeça ele fazer isso. A gente só não demonstra isso de frente a ele. Ninguém, nem minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos, trata ele com carinho, né, com naturalidade, para que ele não venha ficar absorvendo essas coisas o tempo todo, né, e venha, assim, entrar no coração dele, porque ele não venha ficar muito revoltado, muito indignado, entendeu? Com essa situação. Então a gente trata ele normal, entendeu? Não toca muito no assunto, não pergunta, não fala mais nada, porque o que ele tinha de falar, ele falou perante lá ao policial no DECA, ele falou perante a psicóloga, falou lá com o perito do IML. Então a gente preferiu, como a gente também foi aconselhada, a não ficar procurando muito conversar com ele sobre essas coisas. Segundo Dona Priscila Bispo, a mãe da vítima, após relatar o abuso, Mateus diz ainda que esta não foi a primeira vez. A criança era violentada há um pouco mais de 2 anos. Senhora Priscila, há uma revolta da população sobre esse caso do seu filho? Houve uma revolta muito grande no dia que eu fui emprestada depoimento. Porque eu de lá tive que controlar a população aqui o tempo todo. Porque a população queria lixar ele. Fazer um lixamento. A gente só vai dar uma surra nele. Eu digo não, que ele não vai aguentar tomar uma surra. Entendeu? Então foi uma revolta, uns contra, alguns, uns gato pigado a favor dele, né? Mas a maioria queria lixar ele. E no momento do abuso, tinha outras pessoas? Mateus falou com a senhora se havia outras pessoas no momento ou se era só ele? Não, só tinha ele no momento. Ele me falou que ele estava sozinho em casa e só tinha ele no momento. A equipe do portal tentou entrar em contato com o pastor Cosme, mas o mesmo não foi encontrado. O laudo pericial sairá em 60 dias para comprovar a acusação. Acompanhe o portal Fala Cajazeiras, onde a gente mostra e todo mundo vê.